Olá, pessoal da Veste Moda Íntima. Estamos esperando a audiência chegar por aqui. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Oi, Silvia. Aguardando a Thalita. Oi, Fê. Aguardando o pessoal chegar por aqui. Vamos lá, Thalita já está por aí. Boa noite, pessoal. Hoje é sexta-feira, dia 8 de maio, e vamos começar mais uma live da Danica. Aqui hoje a gente traz um assunto que interessa a todo mundo, que é a rotina familiar, como é que a gente faz com crianças dentro de casa, como é que as pessoas têm se comportado aí e tudo mais. Eu vou conversar hoje com a Thalita Risse, e o sobrenome não é por acaso, ela é sim a minha cunhada, minha parceira, ela é administradora de empresas. Thalita também é estudante de pedagogia e também é influenciadora digital. Ela é mãe do Miguel, que tem 3 anos e meio, e ela é mãe da Manuela, mas a Manuela é um anjinho e o Miguel é um bebê arco-íris. O que é isso? A gente vai falar sobre bebê arco-íris também nessa nossa conversa. Então eu vou chamar a Thalita para a gente começar por aqui, falar um pouquinho sobre essa rotina familiar. E falar um pouquinho sobre o que é bebê arco-íris. Oi! Tudo bom, Thalita? Oi! Boa noite. Tudo bem e você? Tudo bem? Tudo Sim. jóia. Tudo bem por aí? Tudo bem por aqui, graças a Deus. Fora o frio. Fora o frio, né? Ele chegou agora com tudo mesmo. Mas é bom também, essa mudança de estação traz muitas novidades para a vida da gente, né? As Sim. coisas que a gente coloca dentro de casa, o acolhimento, né? As estações são importantes também para a gente se conectar mais com as pessoas, com a nossa vida particular, né? Sim, Quero mandar um abraço aí para o Elson de Belém, que acabou de entrar aqui com a gente, o Pirarrase. E, Thalita, então hoje a gente vai falar um pouco sobre a rotina familiar, como é que isso funciona, principalmente quem tem criança dentro de casa, né? E tem que ter muita criatividade. Eu vejo que o Miguel domina a cena aí, olha, a gente está vendo aqui quadros com fotos dele, né? Fotos da família, de momentos, é bem gostoso isso. Queria que você começasse contando um pouquinho da sua rotina, como tem sido. Eu já te apresentei aqui, né? E você é sempre muito agitada, uma vida agitada, né? Isso, na verdade, boa noite, né, para quem eu não tinha visto ainda. Então, assim, a vida é agitada, trabalho fora, né?
Então, nesse momento, né, da quarentena, o que acontece, eu estou em casa desde o dia 12 de março, que eu caí, quebrei o pé, então minha quarentena está sendo totalmente em casa, né? E com isso eu tive que inventar muitas coisas para a gente criar uma rotina com o Miguel, né? Para ter algo bacana com ele, porque entramos em quarentena, isolamento social. E aí, como distraí-lo, né? Não deixar também só ele, somente na televisão. Então, assim, a escola entrou de férias, então precisava fazer alguma coisa para ajudar também no desenvolvimento dele, que ele tem somente 3 anos, e para aproveitar todo esse momento, para a gente não ficar também assistindo só muitas notícias ruins, que a gente fala, se você ficar na televisão, tem muita coisa. Então, vamos aproveitar cada momento, e acho importante também criar uma boa memória para ele, porque lá na frente ele vai perguntar, mamãe, como que foi isso? Então, vamos criar memórias bacanas para ele, eu acho isso importante. Desse momento, né? Ele vai acabar perguntando, querendo saber, quer dizer, ele vivenciou, mas ele não vai provavelmente se lembrar disso tudo. Mas, Thalita, você é bancária, né? Você trabalha numa agência bancária, e aí você quebrou o pé bem no início aí do isolamento, da quarentena. Aí você teve que colocar todo o seu aparato criativo em cima do que você iria fazer. E se você não tivesse, se isso não tivesse acontecido, esse acidente, você estaria trabalhando. E a rotina, como é que fica? Porque tem o maridão, o Thiago, que também trabalha home office. Como é que vocês estão se virando em relação a isso? Então, com tudo isso, como eu quebrei o pé uns dias antes, né, de entrar no isolamento social. Então, assim, o Thiago, na verdade, ele fica home office. Então, para ele foi mais fácil dele estar home office e eu estar cuidando do Miguel. Então, assim, só que o Thiago também tinha que cuidar de mim, porque eu estava de muleta, tudo isso. Então, era difícil. Ele tinha que fazer o trabalho dele e fazer outras coisas que, às vezes, eu mesmo faço. Só que muitos cuidados com o Miguel, até a questão de entreter o Miguel, que, por exemplo, ele não ficar indo atrás pedindo as coisas, era tudo comigo. Então, nesse lado, foi muito mais fácil. Só que também foi um momento assim que a gente se reinventou muito aqui em casa. Também foi um momento de muito mais união, sabe? De colaboração de todos. Então, acho que isso também foi muito importante. Você disse que vocês se reinventaram. E o Elson de Belém está dizendo que a quarentena aguçou a criatividade das pessoas, e isso é muito bom. Concordo, Elson. E aí, como é que vocês se reinventaram aí? E eu concordo com ele. O que mudou? O que mudou principalmente? Então, eu concordo até o que o Elson falou, porque assim, a gente precisou se reinventar. Então, como criar coisas bacanas aqui com o Miguel? Eu pegava algumas coisas e falava, gente, o que eu faço com isso? Com materiais recicláveis? Vamos inventar, vamos gastar... Vamos utilizar o tempo que a gente tem para criatividade e vamos criar alguma coisa, algo bacana. E algumas coisas foram saindo, coisas que a gente às vezes levou uma tarde toda para fazer, mas foi muito importante. Até se reinventar como mãe, né, Thalita? Acho que tem acontecido muito isso com as famílias, porque como é que a pergunta que não quer calar como é que eu, como mãe, não consigo dar conta do meu filho em casa? Mas não é uma questão de dar conta, é que a rotina é outra e a gente vai passando feito um trator. Então, quando você está em casa mais efetivamente com a criança, com o marido, deveres de casa, você precisa ter muitas ideias e ter muita paciência. Você disse que também fez muito bem para a convivência familiar. Muita gente reclama que não, que tem gente querendo matar marido por aí, viu? Não, por aqui, assim, foi muito bacana, a gente conversou muito, a gente se divertiu muito, tiramos muitas fotos, assim, sabe, que nem eu falo, importante de guardar boas memórias pro Miguel, para ele sabe que, por exemplo, no início ele falava, mamãe, quero ir lá fora, não pode ir lá fora porque tem bicho, mamãe, quero fazer tal coisa, não pode, tem bicho, agora o Miguel não quer sair de casa.
Essa tá bem o negócio. Eu preciso sair para fazer fisioterapia. Esses dias ele saiu chorando, porque ele não quer sair de casa. Lá fora tem bicho. Ele não, assim, ele não compreende muito tudo isso que está acontecendo. Então, tudo isso que a gente faz em casa, de brincar, até da união, de todas essas coisas, eu acho que para a gente deixar boas memórias para ele, para fazer com que ele não sinta assim tanto medo, tanta ansiedade. A gente sabe que é um momento difícil, é um momento angustiante, a gente fica angustiado, a gente não sabe. Imagine se atinge alguém da nossa família. O Thiago é do grupo de risco. Assim, como que a gente estava no início de tudo isso? Porque assim, eu com o pé quebrado, o Miguel pequeno, e quem é que tinha que fazer as coisas, por um exemplo, para ir no supermercado? Era o Thiago. Entendeu? É o Thiago, né? E ele é do grupo de risco. Então, tudo isso também a gente foi se adaptando. Eu também sou uma pessoa que gosto muito de coisas organizadas, de casa organizada, isso, aquilo. Só que eu aprendi que tem coisas que a gente não tem que dar conta de tudo, né? E tá tudo bem. Por que eu tenho que me cobrar tanto, sabe? Se tudo isso, por um exemplo, a bagunça, se a gente não arrumar hoje, amanhã tá aí, amanhã eu arrumo. Mas estar com ele, a presença com ele, o apego com ele, tudo isso vai passar. E aí a gente tem que deixar coisas boas para nossa família, coisas boas de lembrança, entendeu? E não lembrar só da parte ruim, da parte triste de que tudo isso que está acontecendo. Mesmo porque o que a gente muitas vezes enxerga como bagunça é também um movimento criativo, né? Para a criança, ela observar todo aquele ambiente dela, observar como é que as coisas se movimentam dentro da casa, e essa atenção, isso pode, até como estudante de pedagogia, você pode falar melhor, né? Isso pode trazer, reverberar lá na frente, né? Sim. Trazer o acolhimento que é tão importante hoje em dia, né? Eu sempre li coisas dizendo que a pessoa que é amada pela família, pelos pais, ela tem muito mais chances de ter sucesso na vida. E sucesso não significa dinheiro, mas sucesso significa você ter paz, você ter tranquilidade para realizar os seus desejos, para conquistar suas coisas, para seguir em frente. Não é verdade? E é isso mesmo. E quando você se sente mais amado, principalmente dentro da sua família, ele vai se tornar um adulto mais seguro. Mais seguro com todas as questões, com as questões de frustração, porque em casa a gente tem o sim e tem o não. Então lá fora ele vai saber lidar com isso. Ele vai saber que, por exemplo, quando ele ganhar um não, tudo bem, ele simplesmente ganhou um não, aquilo não deu certo, ele tem que seguir em frente e acabou, entendeu? Então acho que todo esse apego familiar, esse amor, esse carinho que a gente dá para ele aqui dentro, vai ser muito importante lá na frente quando ele for adulto. E a questão... E tem a questão que você falou também da bagunça. Por um exemplo, se às vezes a gente brinca e deixou bagunça, se você deixar 2 dias aquele negócio do jeito que tá, às vezes ele nem mexe. Vai lá e arruma para você ver. Ele vai lá e ele vai brincar e ele vai bagunçar. Entendeu? Toda criança faz isso. Por quê? Porque, na verdade, eles se entendem, eles a criatividade, aguça a criatividade deles com todos esses brinquedos, entendeu? Então, deixa lá o cantinho deles, que ali eles não estão querendo, mas vai lá e mexe para você ver. Eles vão lá e mexem de novo, eles vão bagunçar de novo. É o ambiente deles, né? Isso. Thalita, e a gente está falando aqui do amor, do acolhimento, mas também tem o lado que é muito importante, que é o não. Né? Isso não pode, isso agora não é o momento, a mamãe e o papai estão ocupados, o Miguel tem que aprender a ficar, a brincar com as suas coisas, você também tem que aprender a organizar, Miguel. Então, tudo isso, esse não também chega. Como é que ele tem lidado com isso, né? Sendo que tá pai e mãe dentro de casa, né? Toda a atenção voltada a ele, é filho único.
Como é que vocês estão lidando com isso? Então, essa questão do não, que nem ele tá vendo que eu estou muito junto com ele, só que o papai está trabalhando em casa. E tem hora que ele fala assim, não, eu não quero a mamãe, eu quero o papai. E a gente fala, o papai agora não pode. Aí ele vai atrás do Thiago, aí o Thiago fala, filho, agora eu não posso. Ele às vezes não gosta muito, volta lá no canto dele, volta a brincar comigo, ou senão ele vai fazer outra coisa. Entendeu? Só que aí ele tá sabendo lidar com esse negócio. Olha, agora eu não posso. O papai e a mamãe falou que não. Entendeu? Então isso também tá sendo importante. E para ele tá aprendendo também tudo isso. A gente fala devagar, da melhor forma possível. A gente tenta conversar com ele o máximo para ele entender, para ele aprender. Não é fácil. A gente fala, educar não é fácil. Mas a gente tenta fazer tudo isso da melhor forma possível. Que nem agora de pouco ele queria ir no banheiro e o Thiago estava resolvendo coisa de trabalho. Eu falei, vamos lá que a mamãe leva. Ele falou, eu não quero a mamãe, eu quero o papai. Eu falei, papai agora não pode. Você sabe o que ele fez? Ele segurou o xixi para eu não levar o banheiro. O Thiago desligou o telefone, aí ele foi no banheiro porque o Thiago levou. Então assim... Foi coisa dele, o que eu vou falar? Eu vou brigar com ele e falar, não, filho, você tem que fazer xixi agora? Eu só falei pra ele, você não vai fazer na calça. E ele esperou o Thiago desligar, ele foi no banheiro e pronto. Também a criança, é muito difícil essa medida de você dizer não pode, ou não quero, ou agora não dá, e ele entender, né? Ou seja, ele esperou, de qualquer forma, ele fez prevalecer a vontade dele, que era ir com o pai. Então, para que a vontade acontecesse, ele teria que esperar o momento certo, né? Uhum. Ele estava dando uns gritinhos aí, o que ele está fazendo agora? Ele está brincando com o foguete que nós construímos com materiais recicláveis, ele está aqui brincando com o foguete junto com o Thiago. Ele viu, na verdade, que eu peguei o foguete para mostrar para vocês, né? E ele veio aqui pegar o foguete. Então conta, Thalita, e aí você andou buscando umas informações aí sobre como entreter o Miguel nesse momento, né? E o foguete deu bastante pano para manga aí, né? O pessoal na internet gostou, comentou também. Como é que foi isso? Isso, o pessoal gostou bastante. Na verdade foi assim, como foi a criação desse foguete. Como eu estava com o pé quebrado, não dá para, eu estava com a muleta, não dava para ficar andando agora, estou começando a andar, então não dava para ficar andando, fazer muitas coisas. Peguei alguns materiais e falei, filho, vamos criar alguma coisa. Aí ele falou, mamãe, quero um foguete. Na hora eu falei, meu Deus do céu, como eu faço um foguete? Fui lá no Google, pesquisei mais ou menos, fui recortando, colando, aí só no final chamei o papai para dar uma ajudada e aqui saiu o foguete. Ele já está meio destruído, mas saiu. Nós utilizamos aquele rolo de papel toalha, o maior, o rolinho de papel higiênico em cima, peguei papelão que tinha aqui em casa, que a gente sempre tem, né, material reciclável, coloquei aqui e para ele foi a maior festa. Nós levamos, acho que, uma tarde toda para fazer isso, porque até ir vendo, né, como que eu fazia para recortar, o que a gente colocava até criar esse foguete. Mas foi muito interessante, o Miguel adorou, foi assim, começou eu e o Miguel fazendo, né, aí no finalzinho chamei o papai conseguiu dar uma paradinha, veio aqui, ajudou a gente a encaixar, fazer a parte de cima, né, e aí deu tudo certo, então foi muito sucesso. E aí ele brincou com isso dias depois? Nossa senhora, e ele guarda no cantinho, se você tira do cantinho, você viu que ele veio buscar, porque estava no cantinho dele, eu peguei de lá do quarto, então ele viu que tirou do canto dele, ele pega para brincar. Mas ó, ele não destruiu, só destruiu um pouquinho, porque isso que eu fiz foi logo no início da quarentena, então ó, tá, a gente fala, tá em ordem ainda. Então, Thalita, você fez isso no início da quarentena e você disse que durou aí um dia, né? Uma tarde. Isso. E os demais dias, como é que foram? Os demais dias... O que você tem feito? Você construiu outros brinquedos? Nossa. E o legal, assim, também é falar
da reutilização, né? Material reciclável, Sim. coisas que você tem em casa, né? Que a gente fala assim, comprar brinquedo é muito fácil. Só que você compra um brinquedo, talvez eles vão brincar ali um pouquinho, acabou, deixou de lado e pronto. Então, acho importante essa coisa do criar para eles saberem como é construído um brinquedo, toda essa criatividade, por um exemplo, que nem do foguete. Como nós vamos fazer, filho? Será que se a gente fizer assim dá certo, não dá? Ele vai dando também a opinião dele, entendeu? Então, isso é muito importante, porque a gente fala, a criança, a imaginação deles flui muito, né? Então, acho que tudo isso é muito importante. Então, eu plantei feijão com ele também, está até aqui, ó. O feijão à noite ele fica assim, fechadinho. Aí de dia eu coloco ele ali na janela, ele fica aberto, então tá a coisa mais bonitinha. Nós plantamos feijão, então para o feijão eu expliquei para ele, fui contando uma historinha, né? Peguei o feijão e eu falei, filho, vamos colocar no copinho, pegar o algodãozinho, e foi assim muito divertido, né? Então, Opa, deu uma travadinha. pronto. Oi, voltou. Tô te ouvindo. Aí, conforme o feijão foi crescendo, todos os dias eu venho, mostro pra ele na janela. Filho, venha ver seu feijão. Ó, a gente precisa colocar água, senão o feijãozinho morre. Então, assim, no início, quando o feijão tava crescendo, ele ficava meio assim, ele até ia pra trás, né? Porque aquele negocinho subindo, ele falava, mamãe, eu não quero isso. Agora que ele viu que tá maiorzinho, ele acha o máximo. Então, todos os dias eu venho, pego na janela, a gente põe água e tá aqui o feijãozinho aqui. Então, assim, expliquei pra ele, contamos uma história e plantamos o feijão. Então, achei importante também isso. O que mais vocês construíram? Eu vi que você fez também um desenho dele, acho que num papel pardo, né? Desenho do corpinho dele, do tamanho. Ah, não, esse daí foi o desenho, acho que na escola. O que nós fizemos no papel, na verdade, não era o desenho dele. Nós fizemos uma árvore com materiais recicláveis, utilizei papelão, papel de pão, né? Rolinho de papel higiênico para fazer as folhinhas, tinta, as forminhas de doce e uns palitinhos uns palitinhos. E aqui tá a nossa árvore. Olha, que legal, que legal. E isso ele interage com a árvore? Tem a ideia, por exemplo, de ele colocar mais coisas nos demais dias, ou seja, a árvore foi construída num dia, mas nos demais dias ele vai interagindo, ele vai colocando outras coisas, ele tem vontade de riscar? Ele não risca, ele deixa ela no canto e ele vai e coloca algumas coisinhas perto da árvore. Só que no dia que nós fizemos a árvore, para ele era um parque dos dinossauros. Por quê? Fizemos a árvore e ele quis colocar todos os dinossauros dele juntos. Então eu falei, filho, estamos criando um parque dos dinossauros. Ele achou o máximo. Colocamos aí a hora que a árvore estava pronta, colocamos a árvore e ele colocou em volta, né, da cabecinha dele, e ele foi colocando todos os dinossauros juntos. Então, colocou o ovinho de dinossauro e todos eles juntos. Então, acho que foi importante também tudo isso para ele. O que mais vocês fizeram, Thalita? Nós também, eu fiz também um joguinho de memória, peguei alguns adesivos, né, que sobrou do aniversarinho dele, então tinha os adesivos, duplinha de adesivos iguais, eu tinha EVA aqui em casa, então colamos no EVA e fizemos um joguinho de memória também para ele, foi importante, interessante, e ele brinca até hoje, então ele guarda no cantinho dele, a hora que ele quer, ele pega, ou ele quer brincar comigo, ou com o Thiago, ou tem hora que ele não quer brincar com ninguém, ele fica dentro do caminhão e vai brincar, mas é o joguinho dele. E foi também que nós criamos aqui em casa. E ele consegue brincar, descobrir os pares, fazer o jogo da memória? No início ele ficava meio assim, mas agora ele sabe, ele já, às vezes, e se ele vira uma carinha e depois ele já vê, ele já sabe, opa, aí é minha vez, ele fala, não, mamãe, é o Mimi. Eu falo, não, é a vez da mamãe, aí eu não vou naquele que ele sabe. Mas aí depois aí a hora que chega a vez dele, você vê que ele já vira a carinha, tudo bem certinho. Olha aí, Thalita, então, olha quanto aprendizado, né? A interação, a criatividade, a memória, o lugar do outro dentro na participação, que a criança, aos 3 anos, ela começa a interagir com os amiguinhos, é a idade que ela começa a
participar mais das brincadeiras em parceria, em grupo, né? Antes disso, ela participa em grupo, mas cada um brincando individualmente. A partir dos 3 anos e meio, a criança ela já começa a conseguir falar com o grupo, né? Interagir mesmo. É assim, eu trabalhei muitos anos em pré-escola e as crianças de 3 e 4 anos eram o meu foco principal. Então, eu estudei muito essa idade que é bárbara, são mini adultos, né? Aos 3 anos eles já sabem se vestir sozinhos, já vão ao banheiro, já falam, Eles andam, começam a ter as conseguem, escolhas, né? Começam a ter as conseguem escolhas deles. formar frases, né? Conseguem formar frases completas, ter as escolhas e também expressar os desejos, né? O que eu quero, eu vou dizer. Né? Eu quero água, eu quero passear. Então, antes disso, já fica mais confuso, né? Já fica um pouco mais na mão dos pais para decidir. E a partir dos 3, 3 e meio, a criança já consegue tomar mais decisões e também começa a ficar mais mimada, né? O Fábio está dizendo aqui que a esposa dele é professora de educação infantil. Então, o meu carinho e respeito, porque Muito eu carinho. gosto muito dessa profissão, E é muito de extrema importância, porque a professora de educação infantil, ela substitui a mãe na maioria dos dias, né? Então, ela tem uma grande responsabilidade na formação daquele ser humano, Que né? está em Tanto desenvolvimento, né? Porque assim, eles em têm desenvolvimento. o desenvolvimento deles é constante. Então, assim, na escola eles se desenvolvem muito. A gente até percebe, as crianças que vão para a escola, quanto mais cedo você vê, mais cedo elas vão se desenvolvendo em todos os quesitos. É muito importante. Vocês fizeram mais coisas? Fizemos também, esses dias no final de semana, uma atividade de bolinha. Eu peguei alguns baldinhos coloridos, que são todos dele. Então tem laranja, baldinho azul, baldinho verde. E tenho certeza que toda mãe, principalmente com a idade deles, tem aquelas bolinhas coloridas de piscina de bolinha. Então aqui cheio de bolinha, estava tudo guardada. Então eu coloquei as caixinhas, os baldinhos separados aqui na parede. E fomos dando as bolinhas para ele guardar, colocar no baldinho correto. E ele foi fazendo. Então, e ele falava assim, você entregava a bolinha verde, eu falava, essa é azul. Ele falava, não, mamãe, essa é verde. E aí ele guardava na verde. Fomos dando a vermelho, laranja. Teve uma hora que o Thiago bagunçou tudo. Ele falou, não, papai. Ele foi lá, sozinho, e guardou todas as bolinhas no lugar correto, entendeu? Então, isso também foi uma brincadeira que nós fizemos aqui no final de semana, mas é uma brincadeira muito importante para ele, porque assim, ele sabe qual que era a cor da bolinha para ele colocar no baldinho, entendeu? Então, assim, foi com muita brincadeira, mas que ajuda no desenvolvimento dele. Vai treinando o aprendizado das cores também, né? Do acerto e do erro, né? Eu acertei no baldinho, eu errei, eu tenho que tentar novamente. E os pais que não têm baldinhos coloridos, bolinhas coloridas, podem fazer. Um copo pode virar, né? Vários copos ali, e as bolinhas podem ser pedaços de papel diferentes, um sulfite branco, um papel jornal que é mais colorido e vai intercalando, né? Também dá para pintar as bolinhas. Dá pra, por exemplo, para você pegar a criança, pintar também com giz de cera, com lápis. Dá para inventar muita coisa, entendeu? Só a gente fala assim, tem que colocar a criatividade deles com a nossa, porque tem coisas que eles não vão saber fazer, mas aí a gente vai ajudando, porque aguça até a nossa criatividade, que às vezes você fala assim, meu Deus do céu, eu não sei fazer isso, que nem da árvore. Eu falava, Deus do céu, como que eu vou fazer uma árvore? No final eu não acreditava, gente, como que eu consegui fazer essa árvore? A gente pegou um papel de pão, eu peguei cola quente, coisas que estavam guardadas aqui em casa que eu não usava para nada, entendeu? E que simplesmente a gente conseguiu usar para criar algo bacana, entendeu?
Ô, Fábio, pode fazer pergunta sim, pessoal. Quem tiver perguntas para fazer, pode fazer. O que a gente souber, a gente responde, né? Que afinal Sim, as duas têm. Eu sou mãe também, embora a minha filha já não seja tão tá em outra criancinha, né? fase. Eu já está em outra fase, já está com 27 anos, já é bem adulta. O tema aqui hoje é a nova rotina da família durante esse período de quarentena. Então, a Thalita, ela é administradora de empresas, o marido dela, o Tiago, também, e o Tiago trabalha home office, a Thalita é bancária, trabalha como bancária, só que ela quebrou o pé bem no início da quarentena. E aí ela teve que se virar para ficar em casa também ajudando o Tiago, que geralmente ficava mais com o Miguel, embora ele vá para a escolinha também, mas a escolinha também entrou em férias. Então a Thalita teve que usar aí da criatividade. E a Thalita, ela é também estudante de pedagogia e influenciadora digital de mães, principalmente, né, Thalita, que são as mães que te seguem. Sim. E as mães fazem esse tipo de questionamento? O que, que elas vêm te perguntar nas redes sociais? Na verdade, sim, todas essas atividades, né, eu procurei compartilhar no meu Insta. Então, tive muito retorno. Várias mães, né, agradeceram, falaram que estavam fazendo as atividades. Então, assim, achei muito importante. Quando eu fiz a primeira, eu coloquei. A primeira que nós fizemos, na verdade, foi de uns Que palitinhos. foi o foguete. Não, foi na verdade uns palitinhos coloridos que tinha de sorvetinho aqui em casa, de sobremesa. Peguei e separei ele, pintei, na verdade, uma folha de sulfite com as cores e falei, Miguel, vamos, você vai colocar, por um exemplo, o palitinho na cor azul. E ele foi fazendo isso. Então eu falei, nossa, tá aí alguma coisa para fazer com ele. Então eu fiz isso. Aí esse eu postei. E aí eu postei, eu tive muito retorno sobre isso. Então, conforme os dias foram passando, eu falei, preciso criar, me reinventar também com ele. Então eu fui criando e achei muito bacana ir compartilhando tudo isso. As mães gostam, né? Que às vezes a mãe fala assim, tá em casa e sabe, por exemplo, tá de quarentena e fala assim, meu Deus do céu, o que eu faço com uma criança em casa? Porque a mãe tem que lavar, tem que passar, tem que cuidar do filho. Então tem hora que a gente fala assim, opa, nós não damos conta de tudo, tá tudo bem. Vamos dar um pouco de atenção para eles. A coisa ali depois a gente faz e a gente consegue fazer com que eles usem essa criatividade e a gente aproveitar de todo esse momento. Olha, tá aqui com a gente o João Scarpa, que é um super ator, ele já participou de uma live aqui comigo e em breve vai participar de outra, porque ele é ótimo, tem muito repertório. E ele está dizendo que ele tem um filho de 14 anos que não sabe como tirá-lo do celular, que às vezes ele precisa estressar. É difícil mesmo, porque o celular, ele é um mundo, a tecnologia é um mundo muito interessante, né? Você encontra de tudo ali, você pode se conectar com outras pessoas, você pode aprender, estudar. Então, eu penso que muitas vezes a gente não deve ficar muito estressado não, viu, João? Não, Deixa ele ficar olha, no celular, deixa eu ele pode falar. aprender, Isso, né? João, não se estresse, porque tem hora, a gente tá falando assim dessas atividades, falar é fácil, mas tem hora, por exemplo, o Miguel, vamos fazer, aí ele não quer ficar assistindo o desenho, e tem hora que eu vou falar assim, quer ficar assistindo o desenho, tudo bem, sabe, por que que eu vou me estressar? Só que assim, não que ele tem que ficar o tempo todo assistindo o desenho, não, a gente tem que uma hora pegar e conversar. Teve um dia que ele não queria sair do desenho, o que que nós fizemos? O desenho no Netflix. Nós desligamos a internet, filho, acabou a internet, aí ele ficava, mamãe, ajuda, aí ele via que não ia, papai, ajuda, ele via que não ia. Ele falou, internet não funciona. Eu falei, não funciona. Sabe o que ele fez? Ele desistiu, foi brincar com outra coisa. Pronto, você tá vendo? Então, assim, só que assim, tudo Mas bem o que Miguel ele é tem três, né? pequeno. O dele é mais difícil. Então, ainda vou chegar nessa fase dos 14 anos, né? Não sei como que a gente vai lidar. Mas, assim, tenta uma hora pegar o filho, não sei, chamar ele para conversar, filho, vamos conversar, o que que você gosta, tentar, sabe, ou pegar um livro, alguma coisa assim, tentar fazer com que ele mude, né, sei lá,
alguma coisa. Eu sei que não é fácil, né? A gente fala, ser pai, ser mãe é um desafio. E deixa eu só falar rapidinho, Jaque, ela é do Lar dos Gibins, ela tem também 2 filhos pequenos, ela é minha seguidora, ela tá aqui na live, tá falando que adora zicas, e ela tem filho pequeno também. Obrigada, Jaque. Então, e assim, só aproveitando para falar essa questão do filho de 14 anos, a gente costuma levar para os filhos a nossa experiência. Então, no meu caso, a minha experiência foi brincando em terra, em sítio, né, construindo coisas, e depois também tive a experiência de ganhar, né, de ter presentes, de ter tudo que eu precisava. Mas eu também tive antes a experiência de não ter, de ganhar lápis de cor no aniversário, e aquilo era o melhor dos presentes, né? Hoje em dia, você dá um lápis de cor, a criança não é nem presente, né? Ele falou assim, adolescente parece uma raça à parte. Essa fase de adolescente... Mas é uma raça à parte. Porque para eles, ó, não sei se vocês já viram o tal do TikTok. Não sei, João, se seu filho fica no TikTok. Na verdade, assim, parece que é viciante. Molecada entra, eu tenho minha sobrinha de 11 anos, eu entrei nesse TikTok, eu falei, gente, o que eu faço com isso? Sabe o que ela fez? Ela falou, tia, eu ensino você. Entendeu? Ela falou, eu ensino você. Ela tem 11 anos. Ela falou, você faz isso, isso, isso. E meu irmão também, às vezes, reclama que ela tem 11 anos, que ela também só quer ficar no celular. Então, o negócio dela é fazer maquiagem, ficar no celular e quer ver as amigas. Ele fala, as amigas não dá. Então, ela fica ou na maquiagem ou no celular. Não é fácil. Então, João está dizendo que a gente tem bastante vivência em comum. É verdade, porque nós somos de uma outra época, né? A gente a gente descobriu agora a internet, celular e tudo mais. Isso tem coisa de nem 20 anos, não é verdade? Então, assim, eu creio que, de repente, uma conversa franca, dizer, olha, esse é o momento que eu, pai... eu, mãe, eu quero estar com você, compartilhar de algumas coisas, porque eu creio que o momento de agora é muito especial para a gente se conhecer, tanto pessoalmente, tanto cada um, né, como o outro também, né, e isso daí, olha lá, o Thiago está dizendo que o Free Fire, até eu que tenho 40, é viciante demais. Então, como é que você vai fazer? Com adolescente, né? Ó, e a Jaque também tá falando, ó, que ela tem um de 2 e um de 7. Que as minhas dicas ajudam, mas que a de 7, que a de 7 às vezes é difícil, às vezes ela não quer participar. E a gente fala, né, vai chegando, conforme eles vão ficando maior, realmente vai ficando mais difícil. E a gente fala aqui também essa questão da tecnologia. Eles já nasceram nessa época de tecnologia, para eles tudo isso é tudo muito comum, é tudo muito natural. Quando o celular para mim, eu fui ter meu celular, eu tinha 18, 19 anos, quando eu comecei a trabalhar, eu comprei. Eles não, eles são já pequenininhos, às vezes já tem o celular, já tem seu próprio tablet, entendeu? Então, para eles, tudo isso é tudo muito natural, né? E é difícil também lidar com isso. Você sabe que com a Mariana na adolescência, estava começando a questão dos celulares aí, e eu não achava legal dar. Hoje em dia... é mais comum, mas naquela época existia essa discussão, né, entre pais. Será que a criança deve ter celular ou não? Eu acho até que é um meio de comunicação, e eu acho até que pode ser, hoje em dia, um meio de segurança também, desde que tomadas as devidas precauções, né? Para que a segurança seja realmente... tem que estar sempre em cima, na época da Mariana adolescente... então se ouvia muito música, a criançada ficava, a molecada, né, ficava muito em cima. Então o que eu fazia? Eu comecei a prestar atenção nas atividades que ela gostava, e ela foi fazer dança. Então ela não gostava, eu fui bailarina clássica, então para mim eu adoraria que ela tivesse feito balé clássico, mas ela não quis.
né? E ela gostava de hip hop, ela gostava de dança de salão, e ela começou a fazer parte de um grupo de dança de salão que fez toda a diferença na vida dela. Uhum. Na vida até hoje, isso acontece. Aqui, ó, o Tiago falando, João, joga com o seu filho. Vai interagir com o mundo dele e aproximá-lo de você também. É uma forma de demonstrar interesse com o que ele gosta e a amizade de pai e filho se aproxima. É uma boa dica, ó. Uma dica de pai também, né? Uma ótima dica. Thalita, eu quero aproveitar, ó, a gente tem ainda 20 minutos para bater um papo. Cadê o Miguel? Tá aqui, Chama ó, ele. Tá aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Vem aqui falar um oi. Ele agora quer que eu vá com ele no quarto, ó lá. Tava com o papai. Ah, lá. Oi, Mig, tudo bem? Ah, lá, vai embora. Não quer. Vai embora. Não quer. Vai embora. Veio aqui, ele viu de novo que eu mexi no foguete, ele colocou pra lá. Tava aqui perto de mim, ó. Ele colocou pra lá porque assim, né, a mamãe mexeu no foguete dele, né? pra vocês verem o quanto ele Ô, Thalita, agora a partir da semana que vem você volta a trabalhar no banco. Sim. Você já descobriu como vai ser essa rotina? Você vai ter um trabalho direto lá ou home office? Como que vai ser? E vocês já se programaram para isso? Então, na verdade, assim, agora eu estou naquela coisa, né? Naquela ansiedade, naquela angústia, naquele medo, não sei como que vai ser. Eu retorno na terça-feira ao trabalho, mas não vai ser home office, pelo que eu sei. Na verdade, eu vou ficar na agência mesmo. Então, ainda não sei realmente como vai ser ainda. E a partir da semana que vem, o Miguel também começa a fazer as atividades da escola em casa. Então, todo esse momento que eu estive em casa, fizemos as coisas, a escola estava de férias. Hoje nós fomos buscar as atividades que vai ter que fazer em casa. Então, o que vai acontecer? Papai vai ter que ficar em casa trabalhando home office, tem que dar atenção para o Miguel. E aí as atividades eu vou ter que desenvolver com ele à noite, porque senão não vai dar tempo, né? Do Thiago também trabalhar, ficar com ele e ter todas as responsabilidades, né? Então, aí a gente vai ter que dividir dessa forma. Difícil, né? Tem que ter uma boa programação para que ninguém se estresse. Sim, aí agora, final de semana, a gente já tem que parar, se planejar, se programar para a gente agora, mais uma vez, nós iremos nos reinventarmos, né? Porque agora eu vou começar a trabalhar e vai mudar toda essa nossa rotina que a gente já estava acostumado. Então vai mudar e eu ainda, além de eu trabalhar, da gente ter as atividades com o Miguel, eu ainda tenho que fazer fisioterapia, porque eu vou retornar ao trabalho, mas que nem, por exemplo, para trabalhar eu ainda tenho que usar minha bota ortopédica. Eu não estou usando mais a muleta, mas tô tendo em casa, tenho que usar o tênis para andar, mas eu ainda não consigo colocar o tênis para andar. Eu fico o tempo todo com a bota, então eu tenho que começar a tirar. Eu faço alguns exercícios de fisioterapia em casa e vou também para fazer. Então, a hora que eu voltar a essa rotina vai ficar bem, bem mais agitado. Thalita, atrás de você tem uma foto, pega ela, do Miguel de arco-íris, isso. Isso. Tá aqui. Olha que lindo. Linda, essa foto é maravilhosa. Essa foto. O Miguel é um bebê arco-íris. Um bebê arco-íris são os filhos que nascem após uma perda gestacional ou uma perda já de recém-nascido, de um neonatal, né? E assim, eu queria que você contasse um pouco da sua experiência como mãe de bebê arco-íris, essa experiência da perda da Manuela, né, que a gente sofreu, e também assim, o bebê arco-íris, você nota em relação aos outros sobrinhos, por exemplo, que ele tem algo diferente ou é uma criança natural, assim, que cresce naturalmente? Tá, então para quem não sabe, né, os bebês arco-íris, que nem você falou, são os filhos nascidos após uma perda gestacional. Então, quando engravidei do Miguel, fiquei sabendo de tudo isso, nós providenciamos, a gente fez o ensaio dele newborn, então contamos toda a história no estúdio, né, então aí eles providenciaram essa mantinha para fazer, e foi uma surpresa para mim, porque eu não sabia que eles tinham feito isso preparado para o Miguel mesmo, então esse ensaio ele tinha 10 dias de vida.
Então também comecei a compartilhar isso com as pessoas de Bebê Arco-Íris, muita gente não sabia. Ajudei muitas mães também, né? Até hoje. Tem a nossa história, né, em um livro, né, o livro tá até aqui, ó, Histórias de Amor na Perda Gestacional, não sei se está aparecendo aqui para vocês. Então a nossa história também, né, sobre a perda da Manuela tá aqui. E o Miguel, ele chegou para completar, para transformar a nossa vida, só que assim, ele não veio, por exemplo, para ocupar o lugar da Manuela, entendeu? É totalmente diferente. E quanto às outras crianças, tudo, eu acho que assim, é tudo a mesma coisa. A diferença é que pra gente, aqui como família, a gente sabe assim, a Manuela, ela viveu 9 dias, então assim, ela não tá esquecida, ela tá guardada, tem um lugarzinho dela, no nosso coração. Ela viveu com a gente, né, durante 9 meses e 9 dias. Então ela fez parte da nossa história. Só que também toda essa superação, tudo isso que a gente passou com ela, a gente talvez em algumas coisas a gente é diferente com o Miguel, né? Então o Miguel chegou para completar, para mudar, e acho que é isso. Assim, o que para os pais que passam por isso também, o bebê arco-íris, na verdade, ele tem esse nome porque ele traz um arco-íris de alegria, de felicidade, quando estava aquele tempo cinza, tudo muito difícil, e aí ele chegou e mudou. Você disse, é lógico que um filho não substitui o outro, né? Aliás, as pessoas não substituem outras, né? Cada um tem experiência com o outro de uma maneira muito peculiar, muito particular. Mas, assim, com o Miguel, você, como tem sido, assim, desde que ele nasceu, essa superação, né? Porque eu creio que vem a alegria do novo filho, fica a dor do que você passou, ela não vai embora, sempre tem uma lembrança, mas esse novo filho também acaba dando trabalho, de certa forma, né? Que você acaba se dedicando aí. Ele, na verdade, chegou pra gente trazendo a esperança, né? Pra gente saber que tudo aquilo que a gente passou foi difícil, mas com ele seria tudo diferente. No início foi um pouco difícil. Eu e o Thiago, nós tivemos muito medo, principalmente quando ele nasceu. Até ele passar pelos 9 dias que foi, né, o tempo da Manuela, nós vivemos assim muito, entre aspas, a gente estava feliz, mas estava aquela angustiado. Cada dia que passava a gente falava assim, nossa, já passou um dia, será que vai passar, né, todos esses? E aí o que acontece com 10 dias de vida, muita gente até da família não sabe, Miguel engasgou, lá sai a gente, engasgou de madrugada, dormindo no carrinho, né, do lado, e a gente ficou desesperado, né? Ele acabou desengasgando tudo, só que depois eu e o Thiago a gente não conseguia mais dormir. A madrugada era assim. Eu dormia um pouco, e o Thiago ficava acordado. Aí a hora que o Thiago, ele cansava, ele falava, agora você dorme. E agora você fica acordada que eu durmo. E a gente não, até os 3 meses do Miguel, a gente não dormia. Então a gente chegou a contar isso para o pediatra. O pediatra falou assim, mãe e pai, vocês precisam estar tranquilos e vocês precisam dormir. O filho de vocês está bem, vocês precisam descansar, né? E aí aí depois chegou o momento que a gente começou a levar tudo isso de uma maneira mais leve. Mas no início a gente passou assim por muita angústia, por muito medo, sabe? Aí teve uma outra vez que ele acabou engasgando novamente e a gente saiu correndo pro hospital na Unimed. E aí chegou lá, eles fizeram todos os procedimentos e ela só ensinou como que a gente deveria fazer com ele. Oi, meu amor. O feijão tá crescendo. Olha lá, ele veio falar que o feijão tá crescendo. Cadê o feijão? Fala pra ele mostrar. Vem aqui mostrar o feijão pra tia Dani. Não quer mostrar o feijão, foi embora. Ô Thalita, e assim, é constante essa insegurança, né? Mesmo a Manuela não tendo chegado à idade que o Miguel tem hoje, mas a insegurança eu creio que deva ser meio que permanente, porque é uma perda muito difícil. Eu acho que a pior de todas na vida de qualquer pessoa, né? Olha, eu falo assim, que a pior
É uma perda pior, que nem agora tá chegando o Dia das Mães, a gente sabe domingo é Dia das Mães. Eu vou falar pra você que eu sinto, todos os anos, eu sinto uma alegria imensa. Às vezes eu não consigo nem falar. Só que assim, eu também tenho Uhum, aquela lembrança, entendeu? Que eu falo assim, e uhum, aí? E se ela hoje estivesse aqui com o Miguel, entendeu? Tem também esse uhum. lado. Mas assim, a gente fala muito de superação. Só que não é o esquecimento, entendeu? Ela tem um lugar Sim. dela no cantinho do nosso coração. A gente tem aqui o porta-retrato, onde tem as coisas dela. A gente mostra pro Miguel e a gente fala. E eu falo para todo mundo: quantos filhos você tem? Eu tenho dois. Eu passei por duas gestações, eu tive duas cesáreas, foram dois, tudo dois, entendeu? Então, então Uhum. eu falo assim: o Miguel é o segundo filho e ponto final. Tem gente que fala assim. Mas cadê a outra filha? Às vezes a gente acaba falando, você tem só ele, você acaba falando só ele, porque até você explicar tudo, então é muito mais fácil falar, só Fica tem mais ele. fácil. É, só que tem tudo esse lado. E assim, eu tenho grupos de mães que já perderam filho ou que perdem, e eu sei tudo isso. O que às vezes algumas mães falam, né? O que estão sentindo. Então, às vezes, eu tento ajudar, eu tento, às vezes, mandar alguma mensagem de incentivo, eu tento fazer a minha parte. Às vezes a gente acaba ajudando, e até participamos de um programa, né? E foi com a sua assessoria, a gente conseguiu participar do programa, falando sobre o bebê arco-íris. E a hora que a gente saiu desse programa, lá dentro do programa, muita gente veio elogiar e veio agradecer a gente pelo nosso Que depoimento. O é o programa programa Encontro com a Encontro com a Fátima Fátima Bernardes. Bernardes. Então, assim, muita gente veio agradecer. Dentro do programa já vieram falar, o Miguel é lindo, vieram tirar foto. E no próprio aeroporto, né? No Rio de Janeiro e aqui em Campinas, a gente chegou, veio uma senhora, lembro que ela veio na minha direção, eu falava, Deus do céu, né? O que tá acontecendo? Ela chegou e ela falou assim, ela veio me abraçar, e eu olhava pro lado, eu vi ela vindo dando risada, né? E eu olhava pro lado, não tinha ninguém. O Thiago tinha ficado, com o Miguel tava indo no banheiro. Eu falei, Deus do céu, o que tá acontecendo? Aí ela veio e ela agarrou eu. Eu falei, meu Deus. Ela falou, ai, Os Thalita. 15 minutos de fama. Thalita, parabéns pela sua participação. Eu fiquei até meio assim. Ela falou, ai, parabéns pela sua história. Eu também perdi um filho. Hoje eu tenho um filho adulto. Mas talvez tudo aquilo que eu passei lá atrás e essa dor que eu ainda sinto, eu não consegui expor tudo isso, até pelo que as pessoas iam falar, pelo julgamento. As pessoas às vezes falam assim, mas como que você tá sofrendo por um filho que já foi, você já tem outro, entendeu? Só que acho que isso também, hoje, algumas pessoas falam um pouco mais, entendeu? Tentam entender e compreender a dor do outro, porque a gente sabe, é uma dor realmente, e é uma dor que não passa. Você pode ter um filho adulto, um filho adolescente, não importa. É uma dor, né, que eu acho que assim, a gente fala, a gente supera, mas a gente não jamais esquece. Então, o Dia das Mães está aí e eu tenho sempre duas lembranças do Dia das Mães. Isso aí, vou falar para Sim. vocês, nunca vai mudar. E o dia do aniversário da Manuela, esse ano, quando chegou o dia, né, que foi dia 2 de março, eu estava muito bem, eu passei o dia todo muito bem. À noite, o que que acontece? Chegou aquela hora, aquele momento, fala assim, nossa, hoje ela estaria completando 5 anos. Aí o Thiago viu eu no quarto chorando e falou, por que você tá chorando? Eu falei, então, você sabe, né? Aí ele não falou nada, ele foi embora e deixou no meu momento. Foi assim, foi aquele momento que eu precisei, só isso. Mas depois passou. E eu caí justo num dia depois que ela tinha falecido, né? Então, assim, são coisas que a gente acaba não esquecendo. Então, são marcas que vão ficar para sempre no nosso coração. Então, o Miguel veio, ele completa a gente, com certeza. Então, tudo isso que eu faço por ele, a gente faz até muito mais. Não pra por exemplo, porque ele veio para substituir. Não é para substituir. A gente tenta dar todo aquele amor, todo aquele carinho que a gente tinha também por ela. A gente também faz isso tudo por ele, entendeu? Então, acho que é isso. Thalita, a gente está chegando nos últimos 5 minutos. É,
Você superou de diversas formas. Você começou a fazer os brigadeiros que eu torço para Sim, que voltem verdade. um dia maravilhoso. Mas assim, o fato de você ter passado por isso, você acredita que isso te transformou, te tornou uma mãe mais atenciosa em relação ao Miguel? Assim, você acaba buscando alternativas mais confortáveis para ele e também é, porque às vezes a gente reclama, né? Ah, eu tenho tanta coisa para fazer, a criança não para, a criança está gritando, pare de gritar, pare de fazer isso, aquilo. Mas quando se passa por um momento, seja uma perda ou seja qualquer situação, uma criança que ficou doente mesmo apenas e depois sarou, a gente como pai, como mãe, fica com essa preocupação. Você percebe que você busca alternativas melhores para a criação do Miguel por conta dessa experiência? Busco, porque eu falo assim, talvez, por exemplo, toda essa dor e hoje eu tenho o Miguel para ajudar a gente viver de uma melhor forma. Deus nos deu uma alegria de volta pra gente, falar que eu consegui me transformar depois da gravidez, sim, porque eu era uma pessoa muito quieta. Eu não falava sobre muita coisa, né? Muita coisa eu guardava pra mim, então eu falava assim, por que eu vou falar para as pessoas o que vão achar do que eu vou falar? Hoje eu falo assim, eu não importo com o que vão achar. Isso que eu vivi é meu, você tem a sua vida, cada um tem a sua e acabou. Não existe certo e errado. E eu era muito receosa com tudo isso, com todo o julgamento, né? Desde a da minha infância, eu falo que eu estudei da primeira à oitava série numa escola, né? Mudei de cidade e o que acontece? Meu apelido foi o mesmo, porque o meu apelido era Mudinha, eu não conversava. Entendeu? Eu tinha medo de me expor. Isso lá atrás. Então, assim, e depois da gestação, depois da perda da Manuela, e com a chegada do Miguel, tudo isso mudou. Depois da perda da Manuela, eu acabei me expondo mais. Muita gente veio falar comigo. Eu precisei de muita ajuda, sim, né? Tanto de família, ajuda de médico, de todas essas coisas para me superar. E também a Brigaderier me fez assim, fazer coisas que antes eu não fazia, mesmo eu tendo condições. Eu não dirigia, sendo que eu podia dirigir. Então, com a Brigaderier, eu tinha que comprar, eu tinha que vender, eu tinha que buscar, eu entregava, eu tive funcionária e eu tinha que negociar. E aí, Thalita, você tem que negociar, era meu negócio. E aí, com tudo isso, e o potinho que era o Manuela era um dos mais vendidos. Então, assim, depois então de tudo isso, eu me transformei realmente. E falo que hoje sou em constante transformação. Então, eu falo que eu me reinvento todos os dias. E você se reinventou e se transformou, tanto que você virou influenciadora digital, Coisas que que para muita gente pode ser fácil, mas não é. não é Né? fácil. Exige dedicação, cuidado. Você tem que Você gerar está conteúdo sempre em também, porque não. constante julgamento. Sim, isso tem que gerar conteúdo também, porque assim, você tem que gerar um conteúdo bacana para as pessoas, você não pode colocar qualquer coisa, né? E realmente, essa parte do julgamento que as pessoas vão falar assim, olha lá o que ela tá fazendo, ai que tonta, ai que isso, que aquilo, mas é a vida, nós estamos em constante julgamento às vezes sem a gente saber, entendeu? É verdade. Eu queria que você chamasse o Tiago e o Miguel aí para o Thiago. pessoal ver vocês. Ela quer que chame você para aparecer aqui. Miguelzinho foi curtir desenho. Acho que ele não vai querer vir, hein? Veja se o Miguel quer vir aqui. Vamos ver se o Miguel vem. É. E aí o seu trabalho como influenciadora, Thalita, também leva informação para que as pessoas entendam como que é a vida de uma mãe com um bebê que já tem 3 anos, mas que está em casa, Tá em essa casa rotina. olha lá, o Thiago está aqui, Tudo bem, gente. Tiago? Então, assim, que é uma rotina, assim, que exige bastante, né? Apesar dele ter só 3 anos, mas, assim, exige muitos cuidados, entendeu? Então, a gente tem que estar em cima dele, tanto pra comer, pra Tudo trocar, pra todas essas coisas, entendeu? Eu tô ouvindo atrasado. Ah. Uhum.
Tiago, e vocês, na verdade, vocês namoram desde muito cedo, né? Os dois sempre, Eu né? simplesmente eu falo, gente do céu, era uma criança, pelo amor de Deus, como que minha mãe deixou? Mas já foi, se ela não deixasse, né? O que que ia fazer? Ela tá aí na live. É. Ó, eu falo, Vocês gente, namoram desde muito eu tinha cedo. 14 anos. Eu falo, eu era uma criança, mas graças a Deus deu E certo, né? quantos anos você tem agora? Eu tenho 35, 35? Eu tenho 35 anos. Desde 99. É muito tempo. Desde 99. É muito tempo. Olha, então é assim, ó, a gente tem um minutinho, eu quero agradecer vocês. Acho que foi super legal, o pessoal ficou curtindo, interagindo aqui. Agradecer vocês muito pela participação. A gente tem 20 segundos, Thalita. Gente, muito obrigada. Eu agradeço também, Dani, muito pelo convite. Também espero que tudo isso eu possa ter ajudado muitas pessoas. E agradeço de coração pelo convite. Obrigado. Obrigada, viu, gente? Obrigada, Isso aqui gente. depois vai para o YouTube. Aí vocês podem ver lá.